Momento Lula. Vamos pro momento Lula, depois a gente vai falar do título da live, que é... Caucaia foi onde o Renan passou, veja só. Vamos lá. Lula está saidinho, tá? Ele voltou a aparecer, começou o ano de eleição. Ele está falando muita bosta, né? Mas vamos ver o que ele anda falando. Olha o palavrão, cara, que isso? Ele está falando muita bobagem. Ah, bom, agora eu gostei. Tchola. Vamos lá. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Ué, ok, entendi. Não tem mais Lulinha, paz e amor. Agora você vai ser o cara da guerra. Então por que você até agora não falou uma palavra do Flávio Bolsonaro? Isso que eu ia falar. Ele não tá falando nada do Nada, Flávio. nada. Ele não abriu a boca pra falar de Flávio Bolsonaro, que é até agora o principal oponente dele. Até a única coisa que ele abriu a boca pra falar do Flávio Bolsonaro foi peça pra ele não desistir. Porque ele mandou pelo Sócio Cavalcante, né? Ah, é verdade. Não é verdade. desista, Flávio Bolsonaro. Vamos seguir com essa candidatura Vamos aí até o seguir final, né? até o final. É isso, não tem nem o que comentar sobre isso. É óbvio que é o Lula falando pra patota dele, assim, eu sou pica grossa, hein? Olha lá, agora eu que falei palavrão. Né? Oh, e outra coisa, Mas peraí, é- deixa eu voltar aqui. É bobo. Quero... Nós temos que ser mais desaforados. Esse desaforado, mano, me lembrou muito o André Guedes imitando o Lula. Ele Desculpa. traz esse desaforado. É igualzinho. É verdade, é cara. verdade. É igualzinho. Desculpa, Lula, mas assim, desde que você começou a namorar com a Janja, você já foi totalmente emasculado, sabe? Até existiu, durante um certo período, né, aquele Lula brabo, né? O Lula que apontava o dedo na cara dos outros e apontava as hipocrisias e dizia que ia acabar com tudo aquilo. E é a partir disso que surge o tal do Lulinha, paz e amor, né? Uma estratégia de marketing pra angariar mais eleitorado, ser um cara mais moderado, né? Que tivesse mais apto a receber apoios de diversos setores da população brasileira e tudo mais. Agora, hoje em dia, cara, a Janja já, ó, entendeu? Ó, não tem mais nada aí. Esquece. Vamos lá. Tem outra aí? Tem agora mais uma coisa importante. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Quê? Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não é que ele fica pagando de brabão agora? Pelo amor de Deus, cara. E depois ele. Não, nesse mesmo discurso, ele paga um pau pro Trump. Tipo, não, só amigo do Trump, tá? Só amigão do Trump. Falei, meu Deus. Mas posso falar, cara? E o pessoal tá criticando porque ele tá falando do Lampião como se fosse uma coisa boa, né? Eu posso falar uma coisa, Junito? Esse tipo de estratégia aí, que é você falar grosso com o Trump publicamente. Ou seja, na verdade ele não tá falando para o Trump, ele tá falando pra própria base dele. Ele tá agradando a própria base dele. E a gente sabe muito bem que quando, né, fecham as cortinas, ele vai sentar e conversar com o Trump. Eu acho isso muito menos pior do que aquelas demonstrações de submissão pública do Jair Bolsonaro, por exemplo. Que não entregavam nada pro Brasil no final das contas. Trump, I love you! Tipo, isso que o Lula tá fazendo é ridículo, não me entendam mal, isso é ridículo. Mas, né? O que o Bolsonaro fazia era patético também, né? Então, enfim. Vai, põe outro aí, vamos ver. Próxima fala do Lula que tá dando. Você tá um ordenhador de pedras hoje, Junito. Eu tô gostando de ver, cara. Você tá fazendo assim, você tá espremendo a pedra pra ver se sai alguma pauta. Já deu daí. 1 hora de live. Já, tamo indo, vambora. 1 hora de live. Vambora. Sem pauta, vamos lá. Não era pra ter falado isso ao vivo. Vocês estão Os caras se vendo entregam, a nossa né? briga com o tal do Banco Marx. Tá vendo? What? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Viu? Nossa, Não é? cara. É a primeira vez. Não, assim, quantos segundos? 24 segundos, já tem várias camadas de erros aí. A começar a pronúncia de master, que eu não sei como ele teve dificuldade de pronunciar a palavra fácil dessa. Mas tudo bem, vamos ver até o final, vamos lá. Fala Massachusetts. Massachusetts? Prender o cara que tá na favela ou matar ele, não. É prender aquele que tá de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura
ou mora em Miami. Nossa, cara. Viu o que ele falou? Não, vou voltar. É importante Você não, isso. você não. Eu peguei, Cara por isso que eu tá fiz na essa cara. favela ou matar ele, Volta não. mais. Os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que tá na favela ou matar ele, não. É prender aquele que tá de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami. Cara, você não tem noção de como eu odeio esse verme. Assim, me dá desgosto de ver esse cara falando. Sinceramente. Então vamos lá, não vou esperar o vídeo até o final, porque tem várias camadas pra gente dissecar aí dessa cebola, né? Primeiro, ele começa falando sobre o escândalo do Banco Master. Ó, pra continuar com essa análise, Aloysio, eu gostaria de um cafezinho. Você consegue pegar pra mim, por favor? Muito obrigado. Ele começa fazendo uma fala sobre o escândalo do Banco Master. A primeira vez que se pegam os magnatas do crime. Pra começar, não é a primeira vez. Durante os seus governos, Lula, e dos governos da sua aliada, a Dilma, né, nós vimos o que foi, à época, os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Eu tô falando aqui de Mensalão, eu tô falando de Petrolão, né, eu tô falando de tudo que foi desvelado pela Lava Jato, que, claro, tinham vários partidos envolvidos, mas o principal era o PT. E a gente tá falando de quantias muito vultuosas. Pessoas que ficaram muito ricas naquele período, roubando dinheiro, né? Durante o seu governo, Lula, o escândalo do Banco Master não foi nem o primeiro. E aí, é claro que os escândalos que eu vou citar aqui, alguns também se aplicam ao Jair Bolsonaro, porque são escândalos que começaram na época do Bolsonaro e continuaram no período Lula. Pra vocês verem como a gente tá bem, né? Mas no seu governo, a gente acabou de ver agora o escândalo do INSS, que eram pessoas envolvidas com o Daniel Vorcaro, utilizaram o Banco Master para isso, inclusive, né, para desviar dinheiro de aposentado. Desviava, tirava direto na folha. Obrigado, Luiz. O seu irmão, Lula, ele é presidente, ou melhor, vice-presidente, o Frei Chico, é isso? Frei Chico, né? Ele é vice-presidente do Sindicato dos Aposentados. E ele está sob investigação, ou o sindicato dele, no mínimo, está sob investigação, nesse escândalo que desviou dinheiro de aposentado, de velhinhos, de idosos. O filho do Lula, coloca aí, Junito, por favor, no Google, põe assim, Lula, filho, INSS, avião. Vamos lembrar disso aqui. Esse aqui? Esse aí. Lulinha foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe, mostram documentos da PF. Uma coincidência? Talvez. Mas quantas coincidências, né? E aí ele quer falar que pela primeira vez estão pegando magnatas do crime, como se ele e a patota imunda dele não tivessem nada a ver com isso. Mas aí a gente vai falar do próprio Banco Master. O Lula, ele convenientemente ignora que esse escândalo, apesar sim de ter começado no governo Bolsonaro, teve participação de agentes do governo dele, supostamente. Ele se esquece que ele, convenientemente, que ele se encontrou com o Daniel Vorcaro fora da agenda presidencial, de forma extraoficial. Se não me engano, foram 4 vezes. Ou foi o Alexandre de Moraes que se encontrou 4 vezes. Enfim, o Lula também. não, eu não lembro qual dos dois que foi 4 vezes. Não sei se o Lula foi uma vez ou foram 4. Mas ele se encontrou, o fato é, o Lula se encontrou com o Daniel Vorcaro fora da agenda presidencial. Ora, eu quero saber em que lugar do mundo é normal ou minimamente aceitável um presidente da República ter um encontro às escuras com um banqueiro extremamente corrupto, como é o caso do Daniel Vorcaro. Ah, mas na época não tinha investigação. Todo mundo sabia. Todo mundo que trabalhava no mercado financeiro, que conhecia o mínimo de finanças, sabia que o Banco Master estava envolto em lixo, em lama, em dinheiro podre, que estava enganando as pessoas que depositaram suas esperanças lá. E o Lula se encontrou com esse vagabundo, com esse verme desse Daniel Vorcaro, fora da agenda presidencial. Pra ele ficar agora falando, ah, olha, meu governo que tá pegando aqui, pelo amor de Deus. E pior, esse lixo humano que é o Lula, esse vagabundo que nunca, repito, nunca deveria ter saído da prisão. E ele só saiu da prisão e voltou à presidência da República graças a quem? Ao Jair Bolsonaro.
Tem que falar isso aqui também. Agora, esse cara que nunca deveria ter saído da cadeia usa o escândalo do Banco Master como um pretexto para justificar porque ele e o governo dele e o partido dele nunca fizeram absolutamente nada para desmantelar o crime organizado nas favelas. Ele acabou de falar nesse discurso aqui que ele é contra, na prática, né? Eu tô parafraseando, mas na prática ele falou isso. Que ele é contra intervenções policiais em favelas. Não, porque não é lá que estão os magnatas do crime. Primeiro que isso é mentira. Existe gente muito rica que mora no morro. E a operação policial, Júnior, você vai lembrar lá comandada pelo Cláudio Castro, que matou 122 bandidos, ela foi responsável por executar não apenas uns Zé Ruelas do Comando Vermelho, mas lideranças muito importantes e muito influentes do Comando Vermelho que estavam lá para uma reunião muito grande que eles iam ter. Então essas pessoas estão sim nas favelas e essas pessoas precisam sim ser retiradas fisicamente desses locais. Ou seja, polícia precisa entrar e retirar essas pessoas de lá. Se vai tirar no camburão, né, ou na viatura, aí, né, se as pessoas vão parar no cemitério ou no presídio, aí eu já não me importo tanto. Mas que elas têm que sair de lá, elas têm que sair. Né? O governo do PT nunca fez nada pra resolver esse problema. Pelo contrário. Sempre foram contra qualquer projeto de lei que fosse minimamente mais rígido com o combate ao crime. Receberam integrantes do Comando Vermelho nos seus ministérios com dinheiro público, com o nosso dinheiro, nosso suado dinheirinho, bancando a passagem desses merdas, desculpa o palavrão, pra Brasília, pra se encontrar com o ministro lá. Isso aconteceu em qualquer lugar minimamente sério. Só esse fato, que já nem é tão pequeno assim, já seria motivo de impeachment e talvez até de prisão dos envolvidos. Porque agentes do governo federal que recebem integrantes do Comando Vermelho, pago com dinheiro público, o que esses caras estavam fazendo lá, vocês acham? E vocês querem me dizer que o PT não tem relação com organizações criminosas? Que não tem um diálogo cabuloso com o PCC? Já dizia aquele áudio vazado de um membro do PCC que falou expressamente isso, então não estou inventando aqui. Ele disse, nós temos um diálogo cabuloso com o PT. Cara, 35 segundos de vídeo, Júnior. É inacreditável. Vamos lá, põe o resto aí, por favor. Por exemplo, conversei com o Trump e o Trump falou, presidente Lula, eu quero combater o crime organizado. Eu falei, eu também quero. Você quer combater de verdade? Me entregue os bandidos brasileiros que estão lá. Nós pegamos 250 mil de combustível contrabandeado em 5 navios. Sabe onde mora o cara? Em Miami. Sabe aonde? Na melhor casa de Miami. Eu falei, puta, me entregue ele. Vamos combater o crime organizado. Porque ou a gente acaba com a corrupção, sabe, das classes poderosas nesse país, ou eles voltam a acabar com o povo brasileiro. Não, é o Imperador Palpatine, já que a gente tá falando de Star Wars, né? É o Imperador Palpatine lá no episódio 3 falando de democracia naquele Senado, né? Não tem nem graça. Tô tentando pausar, não consigo pausar. Não tem nem graça. Porque é óbvio. Sabe quando você tem uma piada muito óbvia e aí você não quer nem fazer, porque, putz, chega a ser preguiçoso fazer essa piada? Então eu nem vou fazer o comentário aqui sobre a contradição que é o Lula falar e acabar com a corrupção, né? É uma coisa que fala por si só. Então eu não vou nem comentar sobre isso. Olha que doido. Eu tô clicando. Agora foi. Não tava. O cara lembra. I love democracy. O Palpatine falando, é verdade. Vamos lá? Tem mais fala. Tá preparado? Essa aqui eu não vi ainda. Vamos ver. Da forma que nós criamos esse partido. Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores, e naquele tempo, meu caro Edinho, até o dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Pausa aí rapidinho. Assim que a gente era. Perceba, pela roupa dele, pelo local, dá pra ver. Esse é o mesmo lugar que ele deu aquela outra declaração falando que Lulinha, paz e amor acabou. Não. Então, não é? Sei. É sim. Ele tá com o mesmo boné, com a mesma roupa vermelha. Tá aberto ainda? Olha lá. É o mesmo lugar. Junito. O cara tá prestando atenção aqui, meu amigo. Ó. É o olho do peixe, outro no gato. Enfim. Que bosta.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, provavelmente ele tava falando pra uma plateia bem radicalzinha, devia ser aqueles, sabe, umas alas mais radicais dos partidos de esquerda e tal. Aí ele fica com esse discurso marxista. O Lula nunca foi marxista. Nem na época mais radical do Lula ele era marxista. Então Aí ele fica com esse papo do burguês, o dono dos meios de produção. Lembra quando o Lula foi no Podpah, Junito? E aí fizeram aquela pergunta nada combinada, né? Lula, o pobre pode comer camarão? Lembra disso? Aí ele respondeu o quê? Pode e deve comer camarão. Porque foi o pobre que enfim, pescou aquele camarão lá. Não lembro. Ele tava falando o seguinte, né? Se tudo que o trabalhador produz, ao trabalhador pertence. Então, às vezes, ele dá essas né, aproximadas com o discurso marxista, mas é falar pra base mais extremista dele. Bobagem. Eu lembro que a sogra da Marisa, que morava comigo, a mãe do primeiro marido dela, a dona Marília, ela tinha um fusquinha, meia. O marido dela tinha morrido. E ela gostava de se vestir bem. Quando ela chegava no ano do PT, o pessoal dizia, lá vem a burguesa do Lula. Enfim. Nossa, que frame! Puta! Agora você mandou bem, sem querer. Que frame! Olha o burguês do Lula. Nossa, cara, essa pausa foi perfeita, Júnior. Se tivesse tentado, não ia ter saído tão boa. Não. Esse sim. Eu tava falando que o Lula era um verme, eu peço desculpas públicas aqui. Lula, você não é um verme. Verme é isso que tá na tela aqui. Esse vagabundo que olha, por décadas, esse cara foi chamado de burguês, de nazista, de fascista, de tudo que havia de pior que você pudesse xingar uma pessoa. Ele foi xingado pelo PT. O PT tratava esse cara aqui como o burguês safado que deveria ser exterminado, né? E agora ele tá aí. Parece um Goblin, tô falando. O Geraldo Alckmin, cara, eu falei isso na Jovem Pan esses dias, inclusive. Eu não acho que ele tem sangue de barata, né? Ah, porque ele é um cara frio e tal. Não, ele tem sangue de rato. Porque ter sangue de barata significa que você é frio. Que já é algo ruim. Agora, o sangue de rato do Geraldo Alckmin denota a trairagem dele. Um cara que, durante tantos anos, se colocava como verdadeira oposição ao Lula. Quantas pessoas não votaram nesse verme ao longo de décadas, acreditando que ele seria uma oposição ao petismo, ao lulismo? E hoje, sabe o que ele virou? Não é nem que ele virou vice-presidente. Ele é vice-presidente, mas o pior não é nem esse. O pior é que ele aceitou ser uma pecinha no xadrez do Lula. Isso que é o mais patético. A troco de quê? O que você conquistou com isso, Geraldo Alckmin? Um cargo? Parabéns. Você é vice-presidente do Brasil. Você não tem meios de ação de executar nada, até porque você não acredita em nada. Porque se acreditasse, não se prestaria a esse papel ridículo e pequeno. Você nunca foi oposição de nada. Você é o cara que tem que realmente abaixar a cabeça, aceitar que foi xingado e... né, foi xingado de todos aqueles nomes que eu tava citando aqui, né? Pelo PT, pelo Lula, né? E voltou que nem uma cadelinha pedindo abrigo, aceitando ser, de novo, um peãozinho no tabuleiro de xadrez do Lula. Agora, Junito, o Lula tá pensando assim... Ah, poxa, como é que eu vou fazer aqui na eleição de São Paulo? Eu quero colocar o Haddad, mas talvez o Alckmin seja útil aqui e tal. E o Alckmin tá lá, parado, como uma pecinha de xadrez. Que merda, né? Que merda. A gente tem que... Deixa, eu não vou concluir essa frase. Eu ia falar um negócio que poderia ser mal interpretado. Então não vou concluir. Mas é bem revoltante, né? Vamos falar agora um pouco de estratégia eleitoral. Sabe quem é esse cara que está na tela? Não. João Santana. Ah, nossa, mas ele tá diferente, né? Marqueteiro. Ah. Participou de sei lá quantas campanhas do Pô, PT. esse é das antigas, meu. Maduro também, acho que ele participou, né? Campanha de Maduro e tal. Ele tem uma estratégia nova aqui pro Lula seleção. Vamos ver? Vamos ver. Ele fez Ciro. Deixa eu a última adivinhar, vez, né? deixa eu Ele fez adivinhar. Ciro a última vez, né? Ele fez a do Ciro? Acho Não que- sei, não deixa sei. eu ver, João Santana. Mas falou assim, ele tem uma estratégia, eu vou adivinhar. É colocar uma música caipira alegre dizendo que o povo vai ser muito feliz com o Lula na presidência. Foi Ciro a última. Que é basicamente essa mesma estratégia do PT desde... Agora, né, é claro que já foi muito revolucionário, né? O jingle Lula lá é dele, ou Junito, ou nada a ver? Ah, Que isso era coisa de gênio, tá? Não ironicamente. Esse é. Isso era coisa de gênio. Gênio da política. Autor. Pra época, né? Mas gênios também ficam ultrapassados muitas vezes, né?
Hilton Accioli. Não, tudo bem. Ok, eu não tô dizendo que ele escreveu necessariamente o foi jingle, na mas, campanha dele, né? mas ele já tava comandando aquela campanha. Eu acho. Acho que não. Me corrijam aí se eu tiver errado, não? Foi 89. Marqueteiro Lula. Marqueteiro Lula 89. Não era ele nessa época? O marqueteiro de Lula era Paulo de Tarso. Pô, esse cara tá no Twitter. Tá explicado, tá explicado. Não, realmente, aquilo lá era coisa de outro nível, meu. Uma música que até hoje, só de citar essa música aqui, eu já tô com ela na minha cabeça. E agora eu vou ficar o dia inteiro pensando nela. Eita lá, meu. Mas revolucionou na época, cara. Os artistas da Globo, todos aparecendo, cantando Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Aquilo foi... É de tirar o chapéu, né? A última campanha que esse cara fez foi a do Márcio França. Ah, tá. Vamos ver, dá play nesse velho falando aí. Nas campanhas presidenciais petistas que participei, sempre foi uma fixação de dirigentes do partido a vitória em primeiro turno. Eu alertava que era uma meta inatingível. Achava, inclusive, que era uma aposta estratégica inadequada. Mas lendo hoje os conteúdos profundos... Opa! Só quis pausar nesse frame aqui por um motivo. Toma, essa é a Atlas, né? Essa é a Atlas? É. Ouvi dizer que... É aqueles presta atenção também. A Atlas é Então, que a todo Atlas- mundo... essa aqui que vale. É uma das mais confiáveis? Internamente eles contratam a Atlas, né? Pra fazer Os trackings? Então é a Atlas que eles levam a sério. Essas outras futuras, Realtime, é tudo pra puxar. Eles querem... O Paraná Pesquisas quer dar um recado pro Valdemar. Eu não sabia disso. Realtime Então, Big Data quer dar o recado da Faria Lima. Quest quer dar o recado do Lula. A pesquisa que é isso aqui, é a Atlas, né? e o, Essa da- é tudo... e o Datafolha? Eu nunca mais vi uma pesquisa da Datafolha. É que acho que o Datafolha virou Big Data... Ou não, eu tô viajando. Não. Tô viajando. Esquece, não vou... Não saiu ainda. Deixa pra lá. Deve ter algum Datafolha nas próximas. Acabou o Datafolha, do será? atual Não, peraí. Datafolha. O que aconteceu com o Datafolha? Datafolha, pesquisa. Os caras Não, realmente estão tem sem pesquisa. pauta, né? Que fim levou o Datafolha? Não, Datafolha sai ainda. ó. Sai ainda, tá né? Saindo, tá Tá. saindo. Mas é que deve ser o mais caro de todos os Datafolha, então não é todo mundo que Pode ser. contrata. Ah, eu entendi, mas é cenário interessante essa informação. pré-eleitoral, Gostei. eu mudo de opinião. Desta vez, é de vital importância para Lula tentar resolver a parada no primeiro turno. As atuais projeções de segundo turno o colocam como favorito. Mas mesmo nesses cenários otimistas, a vitória final não parece fácil, com o risco adicional do candidato sofrer arranhões profundos de imagem que os embates de uma campanha mais longa trariam. Essas feridas poderiam inclusive contaminar e fragilizar ainda mais o próximo mandato, que sem sombra de dúvida será muito difícil. Eu concordo com a opinião dele. Vamos falar que pro vídeo de um marqueteiro foi um vídeo bem chato? Não, eu acho que foi bem Didático? didático. Cara- Eu acho que é estratégia. Porque é o seguinte, eu tava discutindo isso com o Merreiro, inclusive, tá? Merreiro sou eu. O Merreiro. Com o Bisotto na sexta-feira. Grande O besouro. Lula, ele precisa ganhar no primeiro turno mesmo. O Lula, ele tem a chance. Você acha que ele precisa ganhar no primeiro turno? Eu acho que é a melhor estratégia. Porque é o seguinte, eles Não. têm alguns riscos. Isso é que nem falar assim, na melhor estratégia pro Não, mas é que Corinthians eles nesse podem jogo é dessa ganhar vez. de 5-0. É que agora eles podem. Se eles tratar, o Bisotto também acha, se eles tratar, por exemplo, se eles não atacar muito o Flávio, atacar só da maneira certa, porque se eles atacar muito e destruir a imagem do Flávio, que eles podem, pode surgir um outsider. Quem que é o outsider? Que num segundo turno seria problemático pro Lula. Imagina enfrentar um Renan Santos. Veja. Com o mesmo tempo de TV, debate. Isso aí seria destruidor pro Lula, um negócio A desse. gente sabe que o Lula tem um outro aspecto em relação a isso, eu concordo com você. Né? Por mais que eu ache engraçado você formular a frase dessa forma. Melhor estratégia é ganhar no primeiro turno. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas sempre foi, o Lula sendo o sujeito vaidoso que sempre foi a grande ambição dele ganhar no primeiro turno. Apesar dele ter tido conquistas eleitorais muito expressivas, apesar dele ser o único presidente que já exerceu 3 mandatos e tem chances grandes, é o que indicam as pesquisas, de chegar no 4º, o grande sonho dele era ganhar uma eleição em primeiro turno. Porque ele já perdeu no primeiro turno pro Fernando Henrique Cardoso, Ele perdeu no primeiro turno? pro FHC. Sério? Perdeu. Põe aí. No primeiro, né? Foi no primeiro turno, na primeira. Esse eu não acompanhava por Não, foi na... Segunda não. Segunda. Foi na reeleição do FHC. Sério? Põe aí, vê se eu não tô falando besteira.
Agora eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas eu acho que foi na reeleição da FHC. Põe aí, Lula, primeiro turno, FHC, aí a gente vai ver qual que foi. Mas foi. Ele já perdeu o primeiro turno. No primeiro turno... O único presidente da história do Brasil que ganhou no primeiro turno foi o FHC. Isso nunca aconteceu de novo. Foi em 94 ele ganhou o primeiro turno. Ah, então foi na primeira mesmo, tá? É isso aí. É. Ah, 90, não, aqui 98. Sem Lula, FHC vence já no 98 foi na reeleição, eu falei certo então. Tá certo, foi na eleição. Ah. Ele foi reeleito no primeiro turno. Assim, o Brasil não faz mais políticos como o FHC. Ai, mas ele é um esquerdista. Sim, é. O Socialista Fabiano. Nossa, cara. Não quer? Teatro das Tesouras. Teatros das Tesouras. O FHC... Não, de fato, ele é um cara de esquerda. Ideologicamente falando. Agora, não dá pra dizer que ele exerceu um governo de esquerda. Isso não é verdade. Tá? O governo do FHC foi... comparado com outros presidentes que tivemos depois, foi impecável. Né?